Você já se perguntou qual era a situação financeira de Jesus em seu tempo na Terra? Será que Jesus era pobre ou era rico? Quer saber o que a Bíblia diz sobre isso? Então, vem comigo e descubra se Jesus era pobre ou rico em termos financeiros. Samuel Vinícius aqui do VamosProsperar.com, blog voltado para o tema Educação Financeira por Princípios Bíblicos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos vídeos que estarei publicando aqui. Deixe também o seu gostei, isso ajuda demais o crescimento do canal. Como você já sabe, aqui tratamos sobre finanças pessoais à luz da Bíblia. Portanto, nosso maior referencial financeiro foi, é e sempre será Jesus Cristo. E se Ele é o nosso maior referencial, é importante sabermos como era a sua situação financeira. É importante sabermos se Jesus era pobre ou rico. Não sei você, mas esse ponto foi uma questão nebulosa para mim durante muitos anos. É por isso que resolvi publicar esse vídeo, trazendo uma resposta bíblica para tal questão. Mas atenção, peço que evite agora qualquer posição extremada dizendo Jesus era rico ou Jesus era pobre. Assim poderemos analisar mais friamente os pontos que sustentam a ideia de um Jesus pobre e de um Jesus rico. E, ao final, chegaremos ao veredito pautado nas Escrituras. Combinado? Dito isso, vamos aos pontos que sustentam a ideia de um Jesus pobre. Sim, existem muitos trechos bíblicos que nos mostram um Jesus pobre financeiramente. Veremos alguns desses trechos a partir de agora. Primeiro ponto, a encarnação de Jesus. A própria encarnação de Cristo foi um ato empobrecedor. Pense só, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, se desfaz de suas riquezas celestiais e passa a viver num mundo corrompido e repleto de pessoas falhas. Jesus estava nos céus, repleto de glória, honra e riquezas, mas ele se fez pobre e veio ao mundo, conforme vemos em 2 Coríntios 8 e 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Segundo ponto que sustenta a ideia de um Jesus pobre. Jesus veio como um rei humilde. O profeta Zacarias anuncia a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém como a de um rei justo, salvador e humilde. Veja: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. O termo hebraico referente ao humilde também pode ser entendido como pobre. Ou seja, Zacarias profetiza sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, descrevendo um ato desprovido de riquezas financeiras, sem pompas e exibições de poder comuns entre os reis de sua época. Lembre-se, era habitual que os reis entrassem nas cidades em grandes carruagens, cavalos ou em liteiras, mas Jesus entrou num jumentinho emprestado. Terceiro ponto que sustenta a ideia de um Jesus pobre. Jesus não pertenceu a uma família rica. Conforme vimos, o Filho de Deus se fez pobre para vir a este mundo. Mas não para por aí. Ele ainda nasceu em uma família que não era rica. Podemos provar esse fato ao analisarmos a oferta que seus pais, Maria e José, ofereceram no momento da circuncisão de Jesus. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Conforme a lei de Moisés, o sacrifício habitual no momento da circuncisão era um cordeiro. Caso os pais não tivessem condições para tal, 2 rolas ou 2 pombinhos eram ofertados. Percebe? Provavelmente a família de Jesus não teve condições financeiras para ofertar um cordeiro. Por isso, fizeram uma oferta menos custosa financeiramente. Evidentemente, isso não permite dizer que a família de Cristo vivia em situação de extrema pobreza, visto que eles provavelmente tiveram muitos gastos com um bebê recém-nascido e com a mudança para Belém. Se você já teve filhos ou se mudou, sabe bem o tamanho dessas despesas. Todavia, este fato nos permite afirmar que a família terrena de Cristo definitivamente não era rica. Quarto ponto que sustenta a ideia de um Jesus pobre. Jesus usava coisas emprestadas. A todo momento, vemos nas narrativas bíblicas Jesus usando coisas emprestadas. Jesus pediu a Pedro seu barco emprestado para servir de palanque para ensinar a multidão que estava na praia. Ele pediu um jumentinho emprestado para entrar em Jerusalém. Usou 5 pães e 2 peixes emprestados para alimentar os fiéis.
Até mesmo seu túmulo, onde Jesus foi sepultado, não era dele, foi emprestado por José de Arimateia. Até aqui, talvez você já esteja pensando, Jesus era pobre. Entretanto, do mesmo modo que podemos ler as Escrituras e nos atentarmos para um Jesus pobre, também podemos focar num Jesus rico. E é exatamente isso que farei a partir de agora. Irei apresentar pontos que mostram um lado mais rico de Jesus. Vamos lá? Primeiro ponto que sustenta a ideia de um Jesus rico. Não foi por falta de dinheiro que Jesus nasceu em uma estrebaria. Pelo fato de Jesus ter nascido em uma estrebaria, muitos dizem que Jesus era pobre, o que não é uma afirmativa válida. Quando Maria estava grávida, ocorreu um decreto para que todos se alistassem, cada um à sua própria cidade. Isso obrigou Maria e José a fazerem uma viagem de aproximadamente 120 quilômetros para Belém. Eles viajam, chegam a Belém, Maria entra em processo de parto e acaba dando à luz em uma estrebaria, pois não havia lugar para se hospedarem, conforme vemos no Evangelho de Lucas. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a um filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas estalagens. Note algo, o texto não diz que José não tinha dinheiro para se hospedar. Diz que José não encontrou vagas nas estalagens. Devido ao alistamento, muitas pessoas estavam viajando para Belém. E como Maria estava grávida, é provável que eles viajaram mais lentamente. Logo, muitos chegaram primeiro a Belém, ocupando todas as estalagens. Portanto, não podemos afirmar que foi por falta de dinheiro que Jesus veio ao mundo numa estrebaria. O mais provável é que foi por falta de vagas nos hotéis da época. Segundo ponto, Jesus recebeu presentes extremamente caros dos Reis Magos. Por incrível que pareça, o nascimento de Jesus é uma das passagens mais mal compreendidas na Bíblia. Quando falamos nisso, logo imaginamos um presépio com Jesus, Maria, José, os Reis Magos com 3 caixinhas de presentes e os animais. Definitivamente, isso não é verdade. Primeiro, os Reis Magos não encontraram Jesus na estrebaria. Eles o encontraram em uma casa. Jesus foi concebido numa estrebaria, mas posteriormente José e Maria se estabeleceram numa casa. Segundo, os magos não encontraram Jesus logo após seu nascimento. O mais aceitável é que eles encontraram um menino quando ele tinha quase 2 anos. Por isso que Herodes mandou matar todos os meninos que haviam em Belém de 2 anos para baixo. Terceiro e mais importante, provavelmente os reis não trouxeram 3 caixinhas com presentes. O comum na época era entregar presentes grandiosos ao visitar um rei. Se não fosse assim, Herodes não teria se perturbado ao ver que os Reis Magos procuravam o rei recém-nascido Jesus. Confira. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. Outra passagem que demonstra o costume de presentear abundantemente os reis pode ser vista no livro de 1 Reis, onde o rei Salomão recebeu valiosos presentes da rainha de Sabá. E chegando em Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. 1 Reis 10:2. Concluindo, é provável que Jesus recebeu presentes valiosos dos reis do Oriente. É bem possível que esses presentes foram usados para sustentá-lo durante sua infância no Egito, visto que José e Maria tiveram que deixar Belém, pois Herodes mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos. Mesmo que José não pudesse exercer sua profissão de carpinteiro no Egito, pois um estrangeiro geralmente precisava de licença para trabalhar em outro país, Jesus ainda teria uma infância tranquila em questões financeiras devido aos presentes dos Reis Magos. Terceiro ponto que sustenta a ideia de um Jesus rico. Jesus tinha profissão. Mateus 6:3, parte A do versículo, diz o seguinte: Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? Tão importante quanto dizer que Jesus era carpinteiro, é dizer que a palavra grega referente a carpinteiro
é a mesma utilizada para construtor, ou seja, José e Jesus não eram apenas artesãos da madeira. Eles eram construtores que trabalhavam com madeiras, metais ou pedras preciosas. José e Jesus eram pedreiros ou engenheiros. Isso fica mais evidente quando notamos os diversos exemplos de construção citados por Cristo em suas parábolas. O construtor de uma torre, em Lucas 14, do 28 ao 30, a casa alicerçada na rocha, em Mateus 7, do 24 ao 27, a pedra rejeitada, em Mateus 21, 42 ao 44. Quarto ponto, Jesus tinha dinheiro. Jesus andava com dinheiro guardado em uma bolsa, uma espécie de carteira que era utilizada para suprir o ministério, pagar contas, impostos e fazer doações. Veja o que está em João 13, do 27 ao 29. E após um bocado, entrou nele, em Judas, Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus tinha dito, compra o que é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Neste versículo, Jesus fala para Judas fazer o que deveria ser feito. Sem entender, os discípulos acham que ele estava dizendo para que Judas pegasse o dinheiro de sua bolsa e comprasse mantimentos ou fizesse doações. O que passa a ideia de que, além de ter dinheiro, Jesus também fazia doações aos mais necessitados e comprava mantimentos com o dinheiro que tinha nessa bolsa. Obviamente, não se pode afirmar que Jesus era rico. Todavia, podemos dizer que ele tinha o costume de andar com dinheiro para eventuais gastos. Quinto ponto que sustenta a ideia de um Jesus rico. Jesus tinha boas vestes. Na crucificação de Jesus, os soldados tomaram para si as roupas de Cristo. Pense bem, se fossem roupas ruins, certamente eles teriam jogado fora. Mas a Bíblia revela que eles repartiram a roupa de Jesus em 4 partes, e cada um ficou com uma. E como se não bastasse, quando viram a túnica de Jesus, perceberam que era sem costura e de tão grande valor que decidiram tirar na sorte quem ficaria com ela. Leia comigo João 19, 23 e 24. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes. Para cada soldado, uma parte. E também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Não sabemos se Jesus comprou ou ganhou essa roupa, mas algo é certo. Se Jesus fosse extremamente pobre, ele teria a vendido e usado o dinheiro para coisas mais essenciais. Sexto ponto. Jesus tinha patrocinadores. Jesus andava com pobres, mas também andava com ricos. Seu relacionamento com alguns ricos era tão bom que ele recebia doações para sustentar seu ministério. Um exemplo disso se vê no bom relacionamento com Joana, mulher do procurador Herodes, conforme mostra Lucas 8, do versículo 1 ao 3. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Diante de tudo isso, é notório perceber que Jesus experimentou uma série de situações financeiras ao longo de sua vida terrena. Ele teria experimentado uma relativa pobreza em seu nascimento, uma educação de classe média durante a sua infância no Egito, uma vida financeira média antes de iniciar seu ministério e depois uma situação financeira menos favorecida durante seu ministério após os 30 anos. Diante de todas estas situações, podemos dizer com convicção, o Filho de Deus soube passar por todas as situações financeiras que viveu. Ele soube ter muito e soube ter pouco. Soube receber presentes caros, como também soube não receber nada. Jesus nunca condenou a riqueza ou a pobreza em si. Em vez disso, confrontou os pecados relacionados à riqueza e à pobreza.
ganância, orgulho, preguiça, roubo, entre outros. Jesus não foi extremamente pobre, como alguns acreditam, tampouco ricaço, como outros pensam. Jesus foi próspero. Jesus teve suas necessidades supridas e ainda supriu as necessidades de outras pessoas. Ser próspero é isso, não é ter muito ou pouco dinheiro, é ter suas necessidades atendidas e poder contribuir com as necessidades do próximo. Jesus não é um exemplo de pobreza, nem de riqueza. Ele é um exemplo de prosperidade, o exemplo que devemos seguir. Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário, seu gostei, se inscreva no canal. Deseja ter uma vida financeira mais próspera, de acordo com ensinamentos financeiros à luz da Bíblia? Conheça o treinamento Liberdade Financeira Cristã. Basta clicar no primeiro link na descrição. No mais, forte abraço, fique com Deus e até a próxima.